Olá, tudo bom? Vamos lá. Seguinte, hoje eu recebi uma missão. Estou aqui num curso em Brasília, continuando meu desenvolvimento para poder aprender novas mídias digitais, levar conteúdo ainda para mais pessoas. E hoje eu recebi uma tarefa de fazer um vídeo mais longo, um vídeo que leve conteúdo, que essa é a proposta do que eu quero levar esses próximos dias, próximos meses, é levar o meu conteúdo, o que eu tenho aprendido. Na verdade, acho até que uma das minhas especialidades é compartilhar aprendizado de forma didática. E é isso que eu estou querendo fazer. Hoje não é dia de compartilhar aprendizado de marketing digital, mas hoje, na verdade, é dia de compartilhar um aprendizado que eu tenho tido no meu dia a dia. E muitos dos aprendizados são os do escritório. Como eu já falei para vocês, o escritório que eu atendo muitos profissionais, em especial executivos. E para facilitar essa tarefa, eu resolvi colocar umas perguntas aqui no Instagram, que eu já desde agora já peço para vocês me ajudarem. Sempre que eu botar perguntas, vocês me ajudarem a criar conteúdo para vocês. E uma das perguntas que teve foi perguntando sobre como eu faço para saber que rumo escolher ou como me dedicar para o meu desenvolvimento profissional. Essa não é uma pergunta pouco frequente, pelo contrário. Com a demanda em muito crescimento, né? Assim, na verdade, nem demanda, corrigindo. O grande volume de informação, hoje em dia não falta possibilidade de capacitação. Então, quem tem vontade de se desenvolver, seja por um livro, por aplicativo, e por leituras, por cursos à distância, hoje em dia não falta possibilidades e oportunidades de desenvolver, para a pessoa se desenvolver. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem dificuldade de escolher onde focar. Quando a gente tem muitos alvos chegando até nós, quando a gente tem muita informação chegando, a dificuldade é de focar realmente. Né? Então, essa decisão de escolher qual curso seguir, que carreira seguir, são questões bem constantes aqui no escritório, nos meus atendimentos. E isso traz para mim a importância de trabalhar um pilar que eu sempre chamo de fundamental na construção da tomada de decisão, que é o pilar de clareza. Inclusive, esse é um pilar que eu tenho me dedicado muito, tenho recebido muito feedback dos meus clientes, como sendo um pilar que eu consigo contribuir com as pessoas. E hoje eu quero contribuir um pouco com você. Quero contribuir um pouquinho para você entender por onde seguir para poder tomar essa decisão de que curso fazer, como fazer e o que priorizar. Eu mesma, recentemente, me deparei diante de uma situação de escolher uma pós-graduação. No momento, eu estou fazendo uma pós-graduação em Psicologia Positiva. Estou super animada em trazer informação de liderança autêntica, de educação positiva, de qualidade de vida, de bem-estar, enfim. Muita coisa que eu estou aprendendo por lá. E me vi diante disso também com a possibilidade de um mestrado na área de negócios. Fora inúmeros cursos que estavam bombando no meu celular, me chamando para fazer, e eu tive que escolher qual era a minha trajetória que eu queria seguir. Para isso eu tracei passos, e é sobre isso que eu vou falar hoje. É sobre essa enxurrada de coisas que a gente recebe, sobre a importância de ter clareza do que a gente quer seguir, para que a gente saiba traçar passos, entender que às vezes a gente estaciona alguns projetos de forma intencional, para que depois a gente retome eles, porque nesse momento outros estrategicamente são mais interessantes. A gente precisa tratar a nossa carreira, o nosso negócio de forma estratégica. Isso é administrar, isso é gerir. Estratégia é como a gente faz as coisas da melhor forma possível, na expectativa de alguns resultados já pré-determinados. Então vamos ter estratégias na hora, boas estratégias na hora de dar a nossa tomada de decisão. Um caso específico que eu lembro, que é inclusive bem recente, foi de uma psicóloga que esteve no consultório conversando comigo, no meu escritório na verdade, e ela dizia assim: Paty, eu passei muito tempo cuidando da minha família, eu ainda não me dediquei como eu gostaria de me dedicar para a minha carreira, finalmente me formei, e agora é hora de dar continuidade à minha profissão. Só que, como ela disse, eu tenho muitas ideias. Às vezes eu tenho tantas ideias que eu coloco várias em prática ao mesmo tempo e acaba que nenhuma delas eu concluo. Ou ainda tem algumas outras que eu tenho muitas ideias também e acabo não colocando nenhuma em prática. E foi isso que ela foi levar como demanda no escritório. Ela me pediu muito que eu pudesse ajudar para poder a gente construir junto um caminho. E foi assim que a gente construiu as 10 sessões dela. Foi voltada especificamente para poder construir o caminho. E como é que a gente fez então? Vou explicar para vocês os passos que a gente seguiu para encontrar esse caminho para ela.
A tomada de decisão com relação à carreira e como se desenvolver e como priorizar, ela não é pautada simplesmente no checklist de cursos a fazer ou de livros para ler. Ela precisa primeiro de muito autoconhecimento. Autoconhecimento pode ser uma palavra muito simples, mas ela é algo também muito profundo. Quando você começa a conhecer, a se conhecer, a entender o que lhe motiva, o que faz você ter vontade de fazer, por exemplo, em termos de profissão, o que faz você ter vontade de fazer certos trabalhos, ainda que não fosse remunerado, por exemplo. Apesar de que eu tenho as minhas considerações com relação a você viver de paixão, eu acho que sorte são os que têm a possibilidade de serem remunerados para fazer o que eles amam, né? Tem até o conceito do Ikigai, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas que fala de quando você consegue encontrar, ter uma interseção da sua vocação, da sua missão e da sua paixão também. Enfim, mas uma coisa que é muito importante é a gente entender que sim, isso é possível, mas nem sempre é o que acontece na realidade e não é por isso que a gente vai deixar de se dedicar para os nossos projetos profissionais. A gente também precisa de muita maturidade na hora de tomar essas decisões. Não dá para sair largando tudo, né, sem analisar as consequências. Se é possível se lançar, eu sou totalmente a favor. Mas se não é possível se lançar, é preciso ficar atento também às consequências das decisões. E muitas vezes precisa sim de autoconhecimento. Então, um exercício que a gente faz muito é analisa primeiro a tua trajetória. O que te trouxe até aqui, né? Assim, não adianta simplesmente você não analisar o que te trouxe até aqui e olhar só para frente. Quando eu digo isso, não quer dizer que o que te trouxe até aqui é o que te vai te levar adiante. Mas é muito importante que você consiga ponderar que o que você vai levar daqui para frente foi construído pelo que te trouxe até aqui, tanto as certezas como as dúvidas. Então, uma forma simples é pega uma folha de papel, anota um pouquinho das suas tomadas de decisão até aqui. Se é o lado profissional que você quer analisar, analise o lado profissional. E tem algumas perguntas simples e que eu chamo de perguntas-chave que são muito importantes nessa hora. Que tomadas de decisão você teve ao longo da sua história, em especial profissional, mas vale desde adolescente, que você entende que foram fundamentais na sua história? Essa é a primeira pergunta. Geralmente, quando eu faço esse tipo de ferramenta, as pessoas vêm dizendo: eu me contando a história do vestibular. Eu decidi fazer esse curso e vai dizendo quem foi que influenciou, como é que foi a tomada de decisão, o que estava vivendo nesse período, como é que estava a família, enfim. E vem contando toda a história. Junto dessas análises, das tomadas de decisão, você, depois de colocar tudo isso no papel, então é como se você fizesse uma linha no tempo, assim, fizesse uma reta, e fosse dizendo, até se possível cronologicamente, como é que você tomou suas decisões. Depois você volta e vai tirando os aprendizados disso. Então, quando isso aconteceu, eu aprendi que é importante para mim a liberdade, eu aprendi que é importante para mim a segurança, e você vai extraindo daí seus valores, as suas percepções. Eu percebi que aqui a honestidade era muito importante para mim, ou a experiência, ou os desafios, ou conviver com pessoas, tudo isso você vai ponderando e analisando e tendo uma parte do seu autoconhecimento. Depois disso, de analisar os seus valores, isso já é uma fase do seu autoconhecimento, existem outras ferramentas que você pode conduzir para ir se conhecendo um pouco mais. Essa é uma delas. Eu também fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre os potes que eu chamei potes da confiança, por exemplo. Tem um vídeo no YouTube falando sobre isso. Isso também te ajuda a entender na tua tomada de decisão o que é importante. Quando eu estou falando de tomada de decisão, às vezes é uma tomada de decisão de um curso a fazer. Então você sai colocando ali naqueles potes, nessa ferramenta, quais são os cursos que eu quero fazer, quais são as áreas que eu tenho vontade de me desenvolver, porque às vezes as pessoas querem sair atirando para todos os lados. E eu sou prova viva de que sair atirando para todos os lados é gastar energia sem concentração e diminuir a sua possibilidade de colher frutos. Então, quando você tem a possibilidade de concentrar energia, e hoje eu já tenho outra forma de ver, isso tem me ajudado muito a colher muitos frutos, inclusive de projetos recentes. Então, olhar para as possibilidades e dizer, você não cabe nesse momento para mim, olhar para uma possibilidade e dizer, está na hora de viver essa realidade sim. Então, a gente já passou pela fase de analisar o que trouxe até aqui, de analisar os aprendizados e analisar os valores. Quando a gente analisa valores, a gente está analisando o quê? Se eu vou tomar um determinado foco, um rumo profissional e aquilo vai ferir um valor meu, eu preciso estar atento. Porque a tendência de quando eu tomo uma decisão que fere um valor,
a maior tendência é de frustração e não de realização. E quando a gente está tomando esse tipo de decisão profissional, a gente está buscando a realização. Então precisa ficar muito atento a isso. Depois você começa a organizar. A gente tem muitas formas de organizar. Mapa mental é uma delas. Você simplesmente pega um pedaço de papel e começa a escrever. Mas, Patrícia, escrever é tão simples, todo mundo sabe, botar peso na balança, entender que para um lado e para o outro, vantagens e desvantagens. Gente, saber é uma coisa, fazer é outra. Então, assim, entender a importância de tirar um tempo para uma tomada de decisão faz toda a diferença. Quando você precisa traçar um projeto, traçar um plano, muitas vezes parar e pensar nele, refletir, avaliar, ponderar, gerar indicadores, tudo isso muitas vezes é o que dificulta as pessoas de fazerem, porque elas querem simplesmente, na velocidade do dia a dia, irem tomando decisões uma em cima da outra. Então, assim, precisa estar atento a se conhecer, precisa estar atento a analisar o que passou e preciso estar atento ao que eu quero colher. Então, já analisei quais são as possibilidades que eu tenho. Agora vamos olhar o que eu quero colher. Gente, outra coisa muito importante. Não dá para falar de futuro profissional sem falar de sonho. Então, se você vai tomar uma decisão e quer saber que rumo tomar, você precisa analisar onde é que você quer chegar. Tem muitas ferramentas maravilhosas que você pode entrar em contato com você mesmo, tentando entender o que você quer colher para você. Quando você olha para o seu futuro e começa a entender o que você quer colher lá na frente, e entender que esses 5 anos, 10 anos que vão vir, eles são consequências das suas decisões atuais. E mais do que isso, eles não demoram tanto para chegar. Você começa a entender a importância de fato, se preparar para essa chegada. Então, olha só essa pergunta que eu recebi. A pessoa disse assim, se eu fosse conversar com você, eu gostaria de conversar sobre como focar no que é relevante para o meu desenvolvimento profissional. A primeira pergunta que eu faria para essa pessoa é: o que é ter um desenvolvimento profissional para você? Ter um desenvolvimento profissional para você pode ser, em primeiro lugar, receber recursos financeiros para isso. Se você me disser que isso é para você, eu vou te perguntar: e qual é esse valor? Se você me disser o valor, eu vou te perguntar como é que você faz para chegar nesse valor. Se você, por exemplo, é médico, eu vou te perguntar quantos pacientes você tem que atender, quantas horas por dia você tem que atender para chegar nesse volume. Então, precisa ficar atento ao que a gente quer. Pode ser que você diga: não, Patrícia, não é questão financeira, para mim, para eu focar no meu desenvolvimento profissional, eu vou me sentir que eu atingi esse desenvolvimento profissional quando eu estiver impactando pessoas. Então, eu vou perguntar: quem são essas pessoas que você quer impactar? Quantas pessoas você quer impactar? Como você se vê impactando essas pessoas? Então, é preciso que a gente entenda o que a gente quer com esse desenvolvimento profissional. Muitas pessoas podem achar que desenvolvimento profissional é um sucesso de estar com outras pessoas, é um sucesso de estar liderando outras pessoas. Patrícia, vai ser para mim o desenvolvimento profissional quando eu tiver uma equipe, quando eu estiver fazendo gestão de uma equipe. Ou então você pode dizer assim: não, Patrícia, para mim desenvolvimento profissional é quando eu tiver independência financeira, ou quando eu tiver autonomia de atuação. Então, primeira coisa, se você quer definir onde focar para o seu desenvolvimento profissional, a primeira coisa é onde é esse cenário, como é essa foto de você desenvolvido profissionalmente, de você desenvolvida profissionalmente. Quando você tiver clareza desse cenário, e para isso, sim, muitas perguntas são importantes. Por exemplo, se você fosse me mandar uma foto, um momento em que você se percebe realizado profissionalmente, ou com esse desenvolvimento profissional que você está me perguntando agora, atendido, como é que seria esse cenário? Como é que você estaria? O que você estaria vivendo? Como é que estaria a sua capacitação? No que você estaria trabalhando? Como seria seu dia a dia de trabalho? Tudo isso precisa ser levado em consideração para você dizer assim: pronto, é aqui que eu quero chegar. Depois eu vou te perguntar o seguinte: em quanto tempo você quer chegar? Aí você vai traçar uma linha do tempo. Depois de definido em quanto tempo você quer chegar e definido onde você quer chegar, a gente vai falar do como. Isso é a base de um planejamento. A gente precisa saber o que, depois saber o como. Quando eu falo de quem, muitas vezes quem vai fazer esse processo é você. Em alguns momentos você vai trazer outros atores para o seu planejamento, mas em regra, no seu desenvolvimento profissional, muito depende de você. E olha só, enquanto eu gravava aqui para vocês, meu celular descarregou. E quando eu liguei, então acabou entrando no Instagram e eu fui levada a ver uma live, porque é assim, né? Quando você pega o celular, vai surgindo outras coisas. E foco é uma coisa muito importante para a gente lembrar o que a gente está priorizando. Mas enfim, fiquei curiosa porque tinha uma temática específica que eu já estava querendo acompanhar. E foi questão de 2 minutos e um pouquinho que eu vi dessa live, ela falou o seguinte:
A importância de você olhar os seus aprendizados e os seus erros e fazer isso olhando para a sua história. Acabei de falar sobre isso aqui, né? Sobre a importância da gente olhar a nossa história. Então, é dessa história que a gente tira as nossas vulnerabilidades, os nossos aprendizados e o que a gente quer continuar levando com a gente. Então, quando eu estava falando aqui para vocês sobre analisar o que eu quero viver daqui a algum tempo, também precisa levar em consideração, como é que eu posso colocar para vocês, quem é o responsável por essa história? Por que você quer ver essa história? Por que chegar nesse desenvolvimento é importante para você? Às vezes, e não é incomum, as pessoas querem num determinado realização profissional ou desenvolvimento profissional por outra pessoa. Porque o pai levou ela até ali, porque o marido levou até ali, porque a sociedade espera. Enfim, são inúmeras expectativas diante de uma realização profissional. Por isso a importância de ter a clareza de por que você quer aquilo. O que está te motivando a chegar naquela situação? Por que aquela foto, aquele cenário, aquele ponto que você quer chegar, por que esse objetivo é importante para você? Então isso é fundamental. É importante para você, de fato? Eu costumo dizer que a gente não pode julgar também o que é importante para o outro, tá? Mas assim, muitas vezes a gente precisa entender a motivação de cada um. E se a motivação for por outra pessoa, que seja, mas que seja de forma consciente. A gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer, e vou fazer pelo meu marido, e vou fazer de forma consciente, tá tudo bem. Agora, quando eu faço dizendo que é para mim, mas no fundo é por outra pessoa, aí é que a gente pode realmente ter uma queda muito maior, uma frustração muito maior. E aí, então, depois de que você decidiu, analisou a trajetória, analisou onde você quer chegar, é hora de você entender onde você vai colocar a sua energia. O que eu te sugiro fazer é o seguinte, existe uma ferramenta que ela pode ser adaptada para inúmeras situações. Ela é conhecida como roda da vida. A roda da vida é nada mais do que uma roda, um gráfico pizza, em que você vai colocando suas notas do seu estado atual e você pode colocar também a nota do seu estado desejado, ou seja, onde você quer chegar. O que eu te sugiro então? Fazer uma roda que eu chamo de roda de competências da sua profissão. Vou te dar um exemplo prático para você entender. E eu já conduzi isso numa reunião com alguns colegas. A gente se sentou para conversar sobre o nosso segmento. Na época eu liderava um grupo de 6 pessoas, com mais um outro grupo liderado por um par que atuava comigo de mais 6 pessoas. E a gente definiu quais eram as competências necessárias para aquela área que a gente estava trabalhando. Então ali eles entenderam que, por exemplo, desenvolvimento pessoal, comunicação com o cliente, visão sistêmica, liderança e inovação eram competências fundamentais para o segmento. E isso muda sempre. Então imagina que tu está com a tua equipe e nesse momento eles precisam definir quais são as competências essenciais do setor de vocês, do segmento de vocês, da rotina de vocês. Isso pode ser de um setor, de uma área e até de uma empresa inteira, ou até da sua própria carreira. Então pode ser que você defina que naquele setor as pessoas precisam ser desenvolvidas em vendas, em liderança, em gestão e por aí vai. Se você é profissional autônomo, ou mesmo que não seja, mas você atua numa equipe, você também pode parar para analisar quais são as competências que eu preciso ter e pode ser uma competência pontual, pode ser nesse momento, a empresa está exigindo de mim, ou a minha carreira exige de mim, o profissional que eu desejo ser, ele vai ter tais características. Então aí você vai para a roda de competências. Quais são as competências que você entende que esse profissional vai ter, esse profissional lá na frente que você quer ser, desenvolvido profissionalmente? Quais são essas competências? Vou dar exemplos. Pode ser que você diga, né, esse profissional tem que ser atualizado com o mercado, esse profissional precisa ter um bom network, esse profissional precisa ter, para chegar onde eu quero chegar, ele precisa estar com a inovação dele em dia, ou capacidade de liderança, ou trabalho em equipe. Então esse é o momento em que você começa a definir quais são as competências para chegar nesse desenho que você quer chegar. E aí a gente volta para a essência do coaching, que é a questão do estado desejado e do estado atual. O que você vai fazer com o seu gráfico pizza? Você vai então colocar a nota que você se percebe em cada competência. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo bem pontual aqui da minha equipe. A minha equipe entendeu que nós precisamos de 5 competências. O legal é quando você traz a equipe para produzir com você. Então a equipe vai te dizer também o que ela entende que são as competências necessárias
para aquele grupo, para aquele setor, ou se a gente está falando da sua carreira, você precisa ponderar quais são as características que você entende ser necessárias ou para esse momento ou para onde você quer chegar. Ideal que seja para onde você quer chegar dentro da pauta do que a gente está conversando por aqui. Então você define, eu quero chegar nesse cenário e nesse cenário eu tenho que ter essas 5 competências. Definidas as 5 competências, você vai colocar que nota de 0 a 10 você se percebe em cada competência. Então, na hora que você vai colocar, olha, hoje eu me percebi em inovação, 6. Em capacitação pessoal, 7. E aí você vai colocando seu estado atual. Analisando 1 a 1, analisando como você se percebe hoje. Ah, Patrícia, de 0 a 10, mas às vezes eu fico na dúvida que nota dá. Dê a nota da sua satisfação. Como você se percebe? Ou você se compara com alguém que lhe inspira naquele aspecto e também responde desse jeito. Colocando de 0 a 10, se comparando, mas o ideal é você se comparar com você mesmo logo em breve, então que você coloque a sua nota. E aí depois que você já definiu, já analisou, já fez tudo isso que eu falei até aqui, é hora de ter metas. Meta é algo que pode ser muito simples, mas precisa ser muito bem definido. Tem uma teoria já bem conhecida que fala dos objetivos SMART, que fala que a meta tem que ser mensurável, que ela tem que ser observável, que ela tem que ser atingível, enfim. O importante é que o seu plano precisa ter metas. Então, a partir do momento que você tem uma roda que diz para você que você está com a nota 3, ou que está com a nota 4, ou que está com a nota 7, você analisa onde você quer chegar e em quanto tempo você quer chegar. E essa é uma forma simples de definir metas, né? Na hora que você olha e diz assim, poxa, nessa competência, no oratório, que eu entendo que eu tenho que ter, por exemplo, ou na minha rede, que eu estou com a nota 6, eu quero chegar na nota 8 em 3 meses. Ou em um ano, eu quero chegar na nota 8. E aí você vai definir como eu faço para chegar nessa nota. Então, aos poucos, na linha de raciocínio, a gente vai montando o quebra-cabeça. Não precisa ter todas as respostas de uma vez. Você começa a perceber que é uma sequência de pensamento. A gente fez uma oficina esse final de semana, uma oficina de planejamento para 2020, e antes de partir para o planejamento em si, a gente começou primeiro a ter clareza, a ter insights, a discutir temáticas, para depois, então, a gente começar a fazer o planejamento. É da mesma forma. Quando você começa a fazer, destrinchar, aprender, se conhecer, fazer algumas ferramentas, e isso tudo que eu estou te falando aqui, você pode fazer em meia hora. Ah, Patrícia, eu posso fazer em 2 horas? Que rico vai ser se você puder tirar 2 horas. Mas não é porque você não pode tirar 2 horas que você não vai fazer em meia hora. Porque isso vai te dando clareza. Cada vez que você para pensar sobre isso, vai gerando novos insights, novas reflexões e você continua evoluindo. Então, parou, definiu o que você quer, onde você quer chegar, quais são as competências, já se deu a nota, definiu as metas. Onde você quer chegar, quando você quer chegar e como você vai fazer para chegar. E então, vou te contar um pouquinho da minha história também para você entender. Tem uma trajetória que quando eu levei para a minha terapia recente, e eu acho incrível quando a gente tem a oportunidade de fazer terapia, não é a primeira vez que eu faço, já fiz diversas vezes não, essa é a terceira vez. Em que momentos pontuais da minha vida eu entendo que vai ser muito válido e faço. A gente estava conversando sobre intencionalidade e consciência. Nessa conversa, a gente começou a falar sobre o quanto, em um determinado momento da minha vida, a minha carreira foi intencional, o quanto ela foi circunstancial. Então, eu fiquei falando da minha história de a minha primeira decisão, a influência do meu pai, o apoio que ele me deu e todo o suporte, a tomada da decisão e o encarreiramento dentro da empresa e o quanto as coisas foram sendo circunstanciais. Primeira função surgiu, participei de um processo seletivo, fui selecionada, passei. Continuei me dedicando de forma responsável, fui colhendo meus frutos, próximo processo seletivo, fui lá e passei. E muitas tantas outras vezes, na verdade de forma bem específica, em torno de 6 vezes, fui buscando outros processos, fui me dedicando, os processos apareciam e circunstancialmente as coisas iam rodando. E como resultado da minha dedicação, o resultado vinha, claro que vinha, porque tinha uma dedicação real, mas em alguns momentos não teve intencionalidade. Sabe aquela coisa que você busca, que você quer, que você realmente se dedica, que você tem aquela super vitória para comemorar? Sim, eu comemorava minhas vitórias,
mas eu reconheço que muitas delas vieram de forma natural. Patrícia, isso é bom, isso é ruim? Isso não é bom nem é ruim. Para mim foi muito bom. Eu tive muitas vitórias. Mas hoje eu consigo entender a importância de, nesse meu momento de vida, valorizar a intencionalidade. Ou seja, o quanto de fato aquilo é o que eu quero, nem que eu não saiba lá na frente se é o que eu quero, mas o quanto é o que eu quero hoje. E a intencionalidade, né? Então, circunstancial ou intencional, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa também que eu entendo ser fundamental é quando a gente define prazos para determinadas coisas na vida. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela fez uma opção de vida. Essa opção de vida foi de cuidar mais dos filhos, de estar mais perto, e para mim isso faz muito sentido. E eu percebi que ela não era a primeira pessoa que eu conversava que tinha aberto mão de um determinado momento da carreira para cuidar dos filhos. E eu perguntei, você tem prazo limitado para isso? Por que eu falei prazo limitado? Tudo na vida a gente também tem que ter uma estimativa de prazo. Nem que seja para ultrapassar. Mas a gente precisa saber o quanto aquilo é o que eu quero viver e por quanto tempo da minha vida. A gente não pode se deixar ser levado. Deixar a vida me levar, dá para ser leve? Claro que dá. Mas também quando eu não tenho um plano, eu acabo fazendo tantas outras coisas que não me levam aonde eu gostaria de estar. Então, a importância da gente também entender de essa decisão que eu tomo na minha vida, ela tem uma linha no tempo, que eu imagino ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, essa decisão, esse curso aqui eu tenho expectativa de colher em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que eu falo isso? Eu já me peguei também muitas vezes, há um tempo atrás, atirando para vários lados, sem observar o que eu queria de retorno daquilo. Então, quando a gente fala de empreender, por exemplo, eu vou empreender, tá, ok, você vai empreender. Mas qual é o retorno que você espera disso? Todo negócio precisa de um retorno. Então, se você não enxerga a sua carreira como um negócio, talvez esteja a hora de rever. Rever como e quando você espera ter esse retorno. Qual é a tua expectativa? Como você espera que esse retorno venha? É um retorno financeiro? É um retorno de reconhecimento? Isso precisa estar claro também. Você precisa entender para que as suas expectativas sejam atendidas, para a expectativa de outras pessoas envolvidas no seu plano também sejam atendidas. De um patrocinador, de um investidor, de alguém que trouxe um projeto para você, de um sócio. Tudo isso é fundamental. Então, para que você consiga tocar seus projetos, ter mais realização, defina um prazo. Um prazo pelo qual você espera ter aquele retorno, ou o resultado, seja lá o resultado que você traçou como sua expectativa. Então é importante que você defina esse prazo. E defina até mesmo qual é esse resultado que você quer. Um retorno financeiro? Quanto é esse retorno? Qual é a tua expectativa desse retorno vir? É direto para você? É por meio de outra pessoa? Enfim, quais são as pessoas envolvidas? Quem vai ser beneficiado? E tem uma palavra que eu falo muito que são as evidências. Quais são as evidências que eu vou ter de que o meu objetivo foi atendido? Isso também é fundamental. Quando eu sei as evidências, fica mais fácil de eu saber se eu cheguei ou não no meu objetivo. Então, sempre que você for traçar um plano, fica atento a evidências ou indicadores. Isso é o que vai te nortear no teu resultado. Então, assim, eu vim hoje falar sobre isso, vim falar sobre profissional, vim falar sobre como você está se colocando, como a responder, na verdade, até a pergunta de como eu faço para poder focar no meu desenvolvimento profissional. Então, a gente falou de analisa teu autoconhecimento, olha a tua história até aqui, vê como é que você fez para chegar, que decisões você tomou, que aprendizados você tirou dessas decisões, o que não podia faltar na tua jornada até aqui, o que você não quer que falte daqui para frente. A liberdade faltou até aqui, mas eu não quero que falte. O segurança teve até aqui e eu quero que continue tendo segurança. Então, são valores importantes de você avaliar. Depois de avaliar isso, vamos pensar no seu desenvolvimento. O que é desenvolvimento para você e como é que você quer estar daqui a algum tempo. Onde você quer chegar daqui a algum tempo. Definiu onde você quer chegar, então agora vai ver as competências que você precisa. Traçou as competências que você precisa, logo em seguida você vai fazer o quê? Ver onde você está nessas competências. Viu onde você está nas competências, você vai agora pensar com onde você quer chegar nelas, ou seja, em que prazo você quer aumentá-las, desenvolvê-las, e depois disso, como você vai fazer para desenvolvê-las. Então, olha só, estou reforçando aqui todos os passos no final desse vídeo, para que você veja se você passou por todos eles. Se não passou, passa por cada um, vai avaliando, constrói o material para você, e o que eu sempre falo sobre o plano, revisa o plano.
volta no plano. Escolhe uma periodicidade, olha, cada mês eu vou voltar e vou ver o que eu escrevi naquele papel. Escrever no papel e botar na gaveta não resolve de nada. Então, preciso saber em que prazo eu vou revisitar aquele resultado, aquele plano, aquele tratado que eu passei para mim e avaliar se eu estou andando em direção ao que eu defini. Se for preciso, reavalia. Se estiver no caminho, mantém. E por aí vai, seguindo de forma intencional, o menos circunstancial possível. Às vezes precisa ser circunstancial? Eu acho que sim, mas na maioria das vezes vamos ser intencional. Intencional no resultado, porque a gente muitas vezes é intencional na hora de se cobrar. Então a gente também precisa ser intencional na hora de se dar. E é isso que eu tenho para deixar hoje para vocês. Eu espero realmente ter contribuído. Fala um pouco mais para mim aqui nos comentários, nos vídeos, quando eu puder botar pergunta. Eu preciso da contribuição de vocês para poder responder um pouco mais. Vamos em frente. Qualquer coisa, estou por aqui.